Olá, caros alunos, demais participantes, sejam bem-vindos então à nossa primeira live, aqui iniciando o conjunto de boletins de conjuntura que nós vamos procurar aqui compartilhar com vocês ao longo do ano de 2019, então sejam muito bem-vindos também ao início do ano letivo. Eu, professor André Frota, e estou aqui do meu lado com a professora Nathalie. Hoje nós vamos então procurar dar início a esse primeiro boletim de conjuntura, procurando então abordar um tema que tem sido tema recorrente nos noticiários, tanto nacionais quanto os noticiários internacionais, pegando um tema especificamente que é o caso da crise na Venezuela. Ela é uma crise que tem um certo grau de abrangência, já é uma crise que se estende ao longo tempo, existe um regime estabelecido, que é um regime que tem ou não tem legitimidade perante a sua população, existem posições que são posições mais doutrinárias de um lado, posições que são doutrinárias de outro lado, existem tensões, existe uma questão humanitária por detrás. Então, existe um conjunto de considerações, um conjunto de fatos e também um conjunto de posicionamentos possíveis em relação a esse conflito, que é o conflito, é uma crise especificamente que acontece no território, no país, que é o país vizinho ao nosso, ao Estado brasileiro. Então, aqui para iniciar essa nossa primeira conversa, vou procurar então fazer um terceiro conjunto de perguntas para a professora Nathalie, que é um tema da linha de pesquisa dela, um tema de doutorado dela, especificamente esse tipo de abordagem, é uma abordagem que envolve fundamentalmente essas crises, que são crises de Estado, enfim, crises estatais. Talvez você tenha uma terminologia melhor para utilizar, professora, sobre esse tema. Então, vamos procurar, então, como é que a gente pensa, como é que a gente consegue organizar, e acho que esse seria um dos principais desafios com relação à crise na Venezuela, é organizar o volume de informação que tem e que acontece no ambiente internacional e acontece no ambiente doméstico, os termos que são utilizados, tem gente que usa a expressão ditadura, tem gente que usa a expressão regime, tem gente que problematiza se esse regime é legítimo ou não é. Enfim, há um enorme conjunto de questões que estão em abertas e que a gente precisa tentar organizar um pouco. Esse é um pouco o objetivo dessa nossa live, nessa nossa primeira live. Então, vamos tentar organizar um pouco esse conjunto de fatos sobre essa crise, que já é uma crise longa. Exato. Então, eu vou começar, assim, primeiramente me apresentando, né? Acho que grande parte de vocês já me conhecem, mas só para vocês entenderem, porque o professor Frota falou que já vem desenvolvendo trabalhos nessa área. Então, eu estudo a minha linha de pesquisa, a minha área de interesse nas pesquisas que eu desenvolvi no mestrado e agora no doutorado, são os estudos da paz e conflitos internacionais, né? Então, eu já tenho esse histórico de tentar entender, né, como se desenvolvem os conflitos na arena internacional, sejam esses conflitos armados, esses conflitos de caráter intraestatal, internacionalizados, né? O que seria isso? Um conflito que acontece dentro do Estado, mas que conta com a participação de atores externos, né? Ou conflitos interestatais. Então, acho que a gente pensou bastante qual seria o tema para essa primeira live e acho que a crise da Venezuela tem sido o assunto do ano nas relações internacionais, né? Desde o início de 2019, é um tema que está bastante latente, né? E é um tema que vem preocupando muito, principalmente nas pessoas que são especializadas com relação a conflitos internacionais e com relação à paz. Então, eu acho que pode ser um caminho bastante produtivo a gente discutir um pouquinho mais à luz da teoria dos conflitos, à luz desses estudos que se preocupam em compreender quais dinâmicas estão envolvidas e que tipo de processos estão relacionados. E mais importante, né, quais caminhos a gente pode apontar para o processo de resolução desse conflito, né? Então, como caminhar e como lidar com esse tipo de crise? E qual a importância de se pensar nisso? Porque uma crise na Venezuela pode ter um efeito que a gente chama de spillover, que é o transbordamento do conflito. Isso aconteceu no Oriente Médio, com o caso das guerras do Afeganistão, do Iraque, depois a gente teve ali a Primavera Árabe e a desestabilização de certos regimes. A gente não entra aqui numa questão valorativa de se o regime é bom ou não, a gente está aqui falando de que a gente tem uma instabilidade política que se transforma em um conflito um pouco mais, digamos, quente do ponto de vista bélico, né? Então a gente tem ali o desenvolvimento de uma guerra civil e a gente tem efeitos regionais. Esse conflito não se encerra apenas dentro do país onde ele acontece. Eu posso falar com bastante conhecimento sobre o caso do Iraque, que foi o meu tema de mestrado. A gente tem um conflito no Iraque que transborda. Então, é muito importante para nós brasileiros tentarmos compreender a Venezuela e pensar nos melhores direcionamentos, principalmente vocês, cientistas políticos e internacionalistas, porque o efeito, né, já é sentido com a questão migratória, né?
Alguns falam que nós temos uma crise humanitária, então até onde vão os números, mas nós temos sim uma crise migratória ali na fronteira com a Venezuela, já é sentido, mas pode ser pior, né? Então, por isso que a gente vai tentar hoje olhar melhor para esse conflito e olhar de uma forma um pouco mais técnica e um pouquinho mais acadêmica e partindo dessas teorias, né, que buscam pensar a paz e também os conflitos. Muito bem, então, professora Nathalie, acho que a professora iniciou esse briefing sobre o tema na Venezuela, crise, no caso, na Venezuela, e a professora citou essa diferença entre, de um lado, conflitos que são intraestatais e conflitos que são interestatais. Acho que a professora poderia explorar esse tema um pouquinho melhor, porque há, então, essa literatura e há esse conjunto de formas a gente conseguir abordar tipos e naturezas de conflitos que acontecem, que são conflitos comuns no campo das relações internacionais. Então, para o nosso aluno ou os demais participantes que podem ter acesso a essa transmissão, para eles começarem a ter contato com essa terminologia. Como é que a gente classifica, então, esse perfil de conflitos? Ok. Então, primeiramente, a gente precisa pensar que tipo de conflito a gente está falando, né? Antes da gente pensar se ele é intra ou se ele é inter, antes de eu trabalhar isso com vocês, a gente precisa pensar que, geralmente, em relações internacionais, nós estamos estudando conflitos armados. No caso da Venezuela, a gente ainda não fala de um conflito armado, porque a gente não tem ali a instituição de uma guerra civil, ou de uma insurgência, ou de uma resistência armada ao governo do Maduro. A gente tem uma crise política, uma instabilidade política muito intensa, que leva a um cisma entre a oposição e o governo, né? E leva a consequências como a crise migratória ou a reação internacional ao que está acontecendo no interior do Estado venezuelano. Então, a gente já começa dali, né? A gente não está falando de um conflito armado, como, por exemplo, o conflito na Síria. Então, a gente começa pontuando essa diferença. Não estamos falando de um conflito armado. Mas o fato de a gente não estar falando de um conflito armado não quer dizer que não seja importante. Eu acho que é muito importante a gente estudar e tentar lidar com as situações críticas que ocorrem nos países, para que justamente esse tipo de crise não escalone para uma guerra civil. Porque para que a situação venezuelana possa ser solucionada antes de chegar nesse status. Né? Aí, partindo dos conflitos armados internacionais, essa literatura que se dedica a estudar conflitos internacionais, quando há essa ocorrência de algum grau de guerra, né, de algum grau de combate entre as partes em conflitos, né? Quando a gente está estudando os conflitos internacionais, até acho que eu aqui na minha fala vou repetir bastante, a gente fala muito de partes em conflitos, quando você olha quem está envolvido nesse conflito. Então, a gente vai ter uma literatura que categoriza eles segundo a natureza daquele conflito. Então, antigamente, né, a gente tinha a recorrência de conflitos que eram conflitos interestatais. Então, o que isso quer dizer? Eles ocorriam entre estados. E que conflitos a gente pode assim, apontar para vocês? As grandes guerras mundiais. Então, geralmente, as guerras mais tradicionais que a gente estuda dentro das relações internacionais são conflitos que a gente chama de interestatais, porque são entre estados. Vai ser entre dois, né, ou mais estados. Então, isso depende de que tipo de fatores esse conflito está englobando, né? Além disso, o que acontece? A gente tem ali um longo período de Guerra Fria, né? No final da Guerra Fria, a gente começa a notar na teoria dos conflitos que há uma modificação. Eu não diria que é uma modificação, porque esses conflitos que a gente estuda com mais recorrência hoje, eles sempre estiveram lá. Mas eu acho que durante muito tempo nas RIs, a gente ficou muito atento à disputa bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, e a gente acabou deixando de lado essas outras nuances internas dos estados, se estudava menos. Então, eles não eram visibilizados, era um assunto marginalizado dentro dos estudos de segurança internacional. Os estudos da paz estavam nascendo ainda, né? Então, aí, depois da Guerra Fria, a gente começa a ver que há uma maior ocorrência, ou talvez uma maior visibilização dentro da academia, e até mesmo dentro da política internacional como um todo, para os conflitos de caráter intraestatal. E o que são conflitos de caráter intraestatal? Aqueles conflitos que ocorrem no interior do Estado, né? Geralmente entre governos e grupos opositores de naturezas diversas. Aí você vai depender de que Estado você está falando, de que conflito você está falando. E esse tipo de conflitos, eles costumam ser muitas vezes mais complexos, porque como você rege uma parte que não é um Estado, né? Geralmente, às vezes, a gente está falando de guerrilha, a gente está falando de insurgência, ou até mesmo de terrorismo, de grupos que se utilizam de práticas terroristas.
Então, são conflitos bastante complicados para você lidar com eles, né? Porque você precisa pensar no todo daquele Estado. Por que aquele Estado chega naquela situação de conflito? Não é simplesmente acabar com o conflito, você precisa pensar em como lidar com aquelas partes, porque aquelas partes, elas precisam conviver. Elas estão dentro de um mesmo Estado, elas não são Estados separados, que entraram em guerra, depois vão assinar um tratado de paz e vão ter relações reestabelecidas conforme, né, as coisas vão caminhando. São partes do mesmo Estado. E esses conflitos eles podem ser apenas intraestatais, quando ele realmente se limita às fronteiras, no sentido de que a gente tem o governo e grupos opositores entrando em conflito, ou a gente pode ter os intraestatais internacionalizados. Esses conflitos são aqueles que acontecem dentro de um Estado, entre governo e outras partes, né? Pode ser governo e mais um grupo opositor, ou governo contra mais de um grupo, como é o caso da Síria. A gente teve ali por muito tempo, né, o conflito acontecendo. De um lado a gente tinha o Assad, de outro a gente tinha os rebeldes, né, e a oposição ao governo dele, e a gente ainda tinha o Estado Islâmico, então a gente tinha várias partes, e tinha mais grupos, né, se a gente ainda pensar, a gente teria os curdos, que eram um grupo separado, mas que tem a participação internacional. A Síria é um caso clássico de um conflito intraestatal internacionalizado. A gente teve Estados Unidos bombardeando, a Rússia apoiando determinados grupos. Então, já em certa medida, a gente tem ali a ingerência de outros estados, por mais que esse conflito não seja entre estados, não há uma declaração de guerra. A Síria nunca entrou em guerra com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos está a todo momento envolvido naquele conflito. Então, é basicamente por aí que a gente começa a entender os conflitos internacionais. Muito bem, então, professora Nathalie, acho que essa primeira apresentação sobre a natureza do conflito que acontece na Venezuela, então serve como um ponto de partida para a gente amadurecer um pouco e também procurar interagir agora com o nosso participante. Tem várias pessoas aqui fazendo questões, já tem duas questões que são bastante interessantes aqui, tanto o Adriano Souza Lima e também o Adriano de Araújo, eles fazem duas perguntas aqui, tá? E elas passam pelo papel que a gente identifica se ele sendo pró-intervenção ou contra a intervenção. Então, o processo de intervenção, no caso venezuelano, ele parece ser aqui uma das questões que mais vem à tona. Então, aí tem nuances das perguntas. Então, por exemplo, o Adriano Souza Lima, que é um colaborador, é um professor aqui também da Uninter, ele faz a seguinte pergunta: a solução da crise na Venezuela depende de intervenção externa ou é algo que deve ser resolvido internamente? Primeira pergunta. E qual o interesse dos Estados Unidos em resolver a crise? Então, a pergunta dele, ele está dividindo em dois momentos. Primeiro, se é legítimo ou não, e se as condições para a solução de uma resolução, enfim, de uma solução mesmo da crise na Venezuela, elas passariam pela intervenção externa ou internacional, e qual seria o papel dos Estados Unidos? E aí, a própria pergunta depois do Adriano de Araújo, ela vai, então, em direção a qual é o papel do Brasil. Então, se a gente for organizar aqui o volume de questões que estão aparecendo, qual é o papel, qual é a legitimidade da intervenção para a resolução desse conflito, e qual seria o papel, seja dos Estados Unidos, seja do caso brasileiro. Ok. Então, deixa eu tentar organizar, porque eu acho que essa é quase tipo a pergunta de R$1 milhão da situação, né? Intervir ou não intervir e até onde se pode intervir. Então, primeiro a gente tem que pensar qual é a natureza desse conflito. A gente já entendeu que não é um conflito armado ainda, ele pode escalonar, isso é possível, é uma possibilidade, e eu acho que a gente, enquanto continente latino-americano, temos que querer evitar isso, porque as consequências podem ser muito perversas para a estabilidade política e econômica e securitária de todo o continente. Esse conflito ele é interno, mas ele é internacional também, né? Essa crise na Venezuela, porque ela nasce de duas questões muito importantes. A primeira questão é a ingovernabilidade do Maduro atualmente. Então, a gente teve ali uma longa política chavista na Venezuela, que tinha bastante aderência na população. Então, Chávez foi um governante, né? Questiona-se se foi autoritário, se não foi. Esses são os cientistas políticos debatem bastante, não há um consenso, né? O que se observava na democracia venezuelana era que a gente tinha mais igualdade do que liberdade, quando a gente pensa na poliarquia do Dao. Então, a gente tinha grandes avanços no sentido de promoção de inclusão das pessoas, né? Mas a gente tinha ali uma certa restrição à competição política, ao mesmo tempo. Então, a gente não tinha uma poliarquia perfeita, mas ela não deixava de ser democrática.
Até se vocês quiserem depois eu passo ali no link um texto que analisa nas eleições de 2015 o grau de democracia da Venezuela. Ele é bem interessante para você ver essas nuances e como não é fácil você categorizar o regime, né? Mas o que aconteceu? O Maduro não sustentou o chavismo. Então o chavismo não se sustenta sem o Chávez. Quando o Chávez morre, o Estado entra em crise política, né, o regime, e o Maduro acaba se reelegendo, mas logo depois é contestado pelo Capriles nas eleições de 2014. E desde então a Venezuela vem numa grande crise de legitimidade do governo do Maduro. Então a gente tem ali uma crise política interna dentro dos venezuelanos que parte dos venezuelanos não reconhecem o Maduro, mas grande parte apoia. Então a gente ainda tem uma grande parte chavista. A mídia internacional costuma veicular apenas os protestos contra, mas existe uma grande parte favorável ao governo. Então a gente tem ali uma cisão política muito grande, onde o Maduro diz que é presidente eleito, e a gente tem ali a oposição que não o reconhece. Então, a gente tem esse problema de governabilidade, a gente tem uma cisão no regime democrático venezuelano. E isso é algo bastante delicado e difícil de se solucionar. Mas ela também é internacional do ponto de vista que a Venezuela é um petroestado, que a gente às vezes se refere. Isso quer dizer o quê? É um estado altamente dependente das receitas provenientes do petróleo. E durante o governo do Chávez, então, a gente teve ali uma grande arrecadação do governo venezuelano com o petróleo e uma grande distribuição de renda, de distribuição desse petróleo. Então, o que antes era dividido entre as oligarquias venezuelanas, né, passou, né, o Chávez faz essa distribuição, até por isso que ele é tão aclamado dentro da Venezuela. A Venezuela era um país onde tinha uma desigualdade muito grande e o Chávez diminui isso. Mas ele não diversifica a economia venezuelana. Então, a gente tem um estado altamente dependente da receita do petróleo, para não dizer quase completamente. Quando o preço do petróleo começa a cair, então a Venezuela entra em crise econômica, que conforme vai piorando, né, com as sanções econômicas, com as sanções comerciais vindas de fora, a gente rapidamente vê que essa crise econômica até se torna, em certa medida, humanitária, porque as pessoas às vezes não têm o que comer. Então, a gente tem um problema que passa pelo internacional, do ponto de vista da alta dependência que a Venezuela tem do petróleo, e um problema que passa pelo interno, que são os venezuelanos tendo que se resolver enquanto regime, né, enquanto país, quem eles vão pôr no governo, uma questão de legitimidade interna do Estado. E aí a gente vai ter, né, em 2019, o Guaidó se autoproclamando presidente, né, por causa que eles não reconhecem a eleição do Maduro, ele é presidente da Assembleia Nacional, então ele se autoproclama presidente. E o país fica completamente dividido. E a comunidade internacional também começa a se dividir no apoio. Até não tem em algum lugar, mas você vê os países, a gente tem um grupo de países que apoia o Guaidó, um grupo de países que apoia o Maduro, e um grupo de países, né, a União Europeia foi por esse caminho que eu já adianto, que eu acho que é mais seguro, que diz: precisamos de novas eleições na Venezuela, não reconhecemos ninguém, não reconhecemos o Maduro, não reconhecemos o Guaidó, mas as novas eleições são necessárias porque claramente nenhum dos dois se sustentam, né? Então nem a Assembleia Nacional se sustenta, nem o Maduro se sustenta mais na presidência. Os Estados Unidos, naturalmente, têm um interesse muito grande no que tange o petróleo venezuelano. Isso é histórico quando a gente vai analisar o envolvimento externo estadunidense. Então, eu que estudei Iraque, é um pouco assim, é semelhante à postura norte-americana. Ele tem um interesse nas receitas venezuelanas de petróleo. Então, para ele, é muito interessante resolver o mais rápido possível essa crise venezuelana para que ele possa voltar a comercializar, porque no momento eles romperam as relações comerciais. Então a gente tem esse interesse. O Brasil, como vizinho, também tem muito interesse, mas na verdade o interesse brasileiro ele é semelhante até, porque a gente também depende da Venezuela, a gente também depende do recurso energético venezuelano. Então, quando eu penso na questão da intervenção, eu acho que talvez chegou um momento que a comunidade internacional precisa intervir de alguma forma dentro da Venezuela, mas essa intervenção precisa ser cautelosa. Eu acho que ela não pode ser em hipótese alguma militar. Intervir militarmente agora só vai trazer riscos ao continente latino-americano no que tange a nossa segurança. Porque uma intervenção militar, sabendo que as Forças Armadas estão com o Maduro, e que eles vão resistir, possivelmente vai, além de desestabilizar a Venezuela, desestabilizar o contexto. A gente está falando de Colômbia, a gente está falando do Brasil. Então, a gente está falando de possibilidade de um spillover, de conflito muito grande. Nós temos os nossos próprios problemas internos com os quais nos preocupar, né? A Colômbia tem as dissidências das Farc. O Brasil tem organizações criminosas que cada vez mais estão adquirindo uma sofisticação na forma como atuam muito grande. Então, uma organização criminosa que era do Rio foi parar no Ceará. Então, a gente precisa pensar que uma intervenção militar não é interessante. Existem outras formas da comunidade internacional intervir, mas a grande problemática talvez esteja que talvez a melhor solução seria uma
intervenção da ONU com bons ofícios. Isso quer dizer nada militar, nada forçado. Você põe as partes para dialogar, né? Coloca o Maduro e a Assembleia Nacional e tenta promover o diálogo entre essas partes, promover a reconciliação. Mas a ONU também se vê congelada, porque a gente tem ali interesses geopolíticos contrários no Conselho de Segurança. Então, a gente tem a China e a Rússia, que apoiam o Maduro, e os Estados Unidos, que apoiam o Guaidó e que querem a deposição do Maduro. E aí, a gente teve até a tentativa de escrever uma resolução norte-americana, que foi vetada por China e por Rússia, e aí a Rússia fez um novo texto, que foi vetado pelos Estados Unidos. A gente fica nessa situação semelhante ao que acontece com a Síria. Então, eu acho que talvez pensar em intervenção seja necessário. Acho que o Maduro chegou num momento que ele não se sustenta mais, ele precisa sair, em certa medida, mas eu acho que essa saída ela precisa ser cautelosa. Não é uma deposição forçada como foi a de Saddam Hussein. Eu acho que ali, talvez colocar as partes para dialogar é o essencial. E aí que o Brasil deveria entrar. E talvez, assim, já adiantando também um pouco a minha visão do fato, né, totalmente, talvez aí que eu acho que a diplomacia brasileira se precipita quando reconhece o Guaidó. Porque no momento que você toma parte no conflito, você não consegue intervir como árbitro, você não consegue arbitrar. Então, acho que talvez o mecanismo de Montevidéu, né, para vocês não viram, então o Uruguai, o México, e agora, se eu não me engano, a Bolívia, eles escreveram um mecanismo onde eles propuseram exatamente isso que eu falei para vocês, promover o diálogo entre as partes, fazer eles dialogarem, dizendo para o Maduro, não estamos dizendo que você vai ter que sair, não dando garantias, mas falando, vocês precisam sentar e dialogar, vocês precisam chegar a uma solução pacífica. Talvez esse seja o melhor caminho, utilizar o mecanismo de Montevidéu e colocar as partes para dialogar. Acho que a intervenção internacional tem que ser nesse sentido, ela tem que ser limitada. Os agentes em conflito ali ainda precisam dialogar e chegar a um consenso, porque a gente está falando da política doméstica venezuelana, né? Então, acho que a comunidade internacional não deve arbitrar ao ponto de dizer quem deve ou não deve ficar na Venezuela. Muito bem, então, professora Nathalie, a gente tem, acho que algumas questões que foram feitas aqui já na nossa live, a professora passou por elas, eu vou só, então, reorganizar aqui para a gente também conseguir trabalhar as questões em relação também aos comentários da professora. Então, no caso, por exemplo, tem o Jonathan Sérgio Freitas, ele fez as últimas questões agora colocadas aqui na nossa live, e eles fazem exatamente uma pergunta que acho que foi, certamente, respondida pela professora, no que diz respeito ao papel das organizações internacionais. Então, a professora estava se referindo exatamente quase como se a gente fosse montar o cenário que a crise da Venezuela está posta. A gente tem, de um lado, forças que apoiam o Guaidó, que apontam como legítimo a proclamação dele enquanto presidente interino e que teria esse papel de transição, de um lado. Forças que são, vamos dizer assim, ocidentais, formadas pelo grupo que envolve o Brasil, envolve os Estados Unidos, envolve a Colômbia, envolve esse outro conjunto de países, o Chile, o Peru, de um lado. A gente tem, de outro lado, no outro extremo do hemisfério, a gente tem a posição chinesa, a posição russa, a posição também mexicana, a posição iraniana, que é a cubana, que é uma posição de não reconhecer o Guaidó e ainda manter a legitimidade para o governo do Maduro. Então, o cenário que se delineia é um cenário de polarização, de um lado, essa força mais ocidental e essa força mais, vamos dizer assim, oriental. E, de outro lado, a gente tem uma posição intermediária, que é essa posição europeia, acho que talvez ela tenha sido até protagonizada pela posição francesa, que foi o país que se adiantou com relação a essa, não reconhecer e não dar legitimidade nem para o Guaidó e nem para o Maduro, e entender que é necessário um novo processo eleitoral. Então, esse é basicamente o cenário. E aí a gente tem aqui a pergunta do Jonathan, que vai um pouco na direção do que a professora falou no final. Então, qual seria o papel das organizações internacionais? A gente vê, naturalmente, os países se posicionando, a gente vê grupos de alianças, seja essa aliança mais ocidental, gravitando em torno dos Estados Unidos, do Brasil, de um lado, ou essa aliança mais oriental, gravitando em torno da Rússia e da China, de outro lado. Mas a gente não vê o papel do mecanismo de segurança coletiva, que seria naturalmente um mecanismo voltado para resolver esse tipo de conflito, que tem no Conselho de Segurança dos Estados Unidos o seu órgão máximo. A gente não vê ele atuando, a gente vê ele paralisado. Então, acho que a pergunta do Jonathan vai nessa direção.
Como explicar essa paralisia? Então, Jonathan, eu acho que aí a gente está se deparando com o problema de como a ordem mundial tem se desenhando nos últimos anos. A gente, depois do final da Guerra Fria, a gente tem o que a gente chama de triunfalismo neoliberal, onde a gente acha não, né? Na verdade, onde se desenha nas relações internacionais essa ideia de que acabou a Guerra Fria, o socialismo terminou, daqui para frente nós vamos ser todos democracias mais pacíficas, vamos fazer comércio umas com as outras, e cada vez mais a gente vai operar, né, até para evitar que novos conflitos surjam, dentro de mecanismos multilaterais. E aí as organizações internacionais, que já vinham tendo uma importância muito grande desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, que elas começam a desenhar todo esse mecanismo multilateral de regulação, de uma certa regulação, claro que não como poder de lei, mas como um poder de criar práticas e de criar expertise, de criar técnicas, né, elas ganham cada vez mais esse protagonismo. Então, as organizações internacionais ficam no centro, né? A gente tem cada vez mais mecanismos multilaterais. Os anos 90 é o ápice, onde a gente discute muito a integração regional, né? Então, o ideal seria que todas as regiões pudessem ser uma União Europeia, que todo mundo pudesse alcançar bons, altos níveis de integração para se fortalecer de forma multilateral. Mas de uns tempos para cá, eu diria que talvez a eleição do Trump é um grande marco, né? A gente vê uma crise do globalismo, né? Desse globalismo e uma crise da ideia de que os mecanismos multilaterais devem responder a todos os problemas dentro do sistema internacional. Então, o que eu observo na crise da Venezuela, que já se observava na Síria, né, que a gente já se observava em certa medida lá no início do século, né, no início do século XXI. Então, quando os Estados Unidos invadem de forma quase unilateral o Iraque, desrespeitando a não autorização do Conselho de Segurança, ali já ficava demonstrado muito claro os limites dessa segurança, desse sistema de segurança coletiva que a gente criou. E qual é o limite? O fato de que, em última instância, talvez os realistas tenham razão nesse ponto. A gente está falando de estados que vão defender os seus interesses acima de outros interesses. Então, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, mesmo sem autorização do Conselho de Segurança, ele demonstra muito claramente que o sistema de segurança coletiva, que o sistema multilateral, ele tem seus limites, principalmente diante de estados que possuem muito poder dentro das relações internacionais. Então, a gente está falando de um ambiente que, como a gente sempre estuda, né, é anárquico, não tem um poder de polícia que regule as relações internacionais. Então, a gente chegou agora no ápice dessa crise do multilateralismo. Cada vez mais a gente vê essas organizações sendo questionadas. E elas são justamente questionadas por causa disso, porque a gente chega nesse momento importante, onde elas deveriam atuar, onde elas deveriam ser o centro. Eu acredito que deveriam, eu acho que uma intervenção, mas claro, uma intervenção não militar, né? Uma intervenção a ponto de fomentar o diálogo e de colocar as partes para dialogar ali na Venezuela seria o melhor caminho, né? Arbitrar esse conflito. Seria o mais interessante, mas a organização se vê congelada diante desses grandes interesses geopolíticos. E isso é muito normal, isso não sei, normal não, né? Isso é muito recorrente dentro das relações internacionais quando a gente está falando de estados que possuem importância geoestratégica. Então, geralmente, esses estados que despertam interesses de outras potências, eles acabam, né, ficando quase que num limbo onde esse sistema não consegue muitas vezes regular. Então, se a gente pensar que os casos que eu estou citando para vocês, onde a gente percebe esse estrangulamento do sistema de segurança coletiva, são estados ricos em petróleo. Então, aqui a gente está falando de interesses econômicos e geoestratégicos muito claros. Então, foi assim com o Iraque, é assim com a Síria, e é assim com a Venezuela. Então, sim, o petróleo, o interesse econômico, o interesse geoestratégico dos estados aqui estrangula o mecanismo de segurança coletivo ao ponto de que o interesse norte-americano na Venezuela e o interesse russo na Venezuela seja mais importante do que resolver a crise humanitária. É por isso que eu disse que eu acho que o Brasil se precipita em reconhecer o Guaidó. Ele não deveria ter assumido um lado, porque eu acho que o Brasil, enquanto liderança regional, teria que ter um papel fundamental nesse processo de mover as instituições, seja por meio da Unasul, por meio da OEA ou da ONU. Acho que a Unasul deveria ser mais atuante. Infelizmente, ela está um pouco esquecida, mas acho que aqui seria um grande teste para a Unasul. Mover as instituições a fim de resolver esse conflito de forma pacífica e a fim de garantir que esses venezuelanos que estão sendo obrigados a sair das suas casas, que não têm condições básicas de vida, possam retomar o caminho do desenvolvimento. Eu acho que a gente se depara com esse estrangulamento do sistema de segurança coletivo e com o sistema multilateral quando a gente se depara diante de grandes interesses.
geoestratégicos e econômicos das potências envolvidas nos conflitos. Sim. Muito bem, então, professor, aqui há uma série de perguntas que ficarem abertas. Aqui eu vou tentar também conectar. Claro que eu fui procurando relacionar as perguntas que foram sendo feitas na live, tentando também conectar a linha de argumentação que a professora foi adotando. E aqui, por exemplo, tem uma pergunta do Wagner Barbosa. Ela aconteceu lá no início da nossa live, e ela até tem um pouco, ela está relacionada àquele contexto de questionar o grau de legitimidade do governo do Maduro. Então, a professora citou até um autor, que é um autor importante. Ele é um autor importante na ciência política, mas também é um autor que tem uma repercussão nas relações internacionais, que é o Robert Dahl. E esse é um autor que ele procura classificar e mapear, então, qual é o grau de democratização que um certo Estado detém, uma certa sociedade detém com relação a certas variáveis que ele analisa. E aí, o Wagner Barbosa faz a seguinte pergunta. Eu acho que talvez essa relação com o Dahl e com como a gente avaliar a qualidade de uma democracia, ela tem a ver. Então, o Wagner Barbosa pergunta o seguinte: o controle da comunicação é fundamental em conflitos. Como esse controle está acontecendo nesse caso? Qual é o peso das fake news e das redes sociais para informar ou desinformar sobre esse conflito? Então, o Wagner ele faz uma pergunta que é bastante abrangente. Ele quer saber o peso da informação ou desinformação, e ele não fica muito claro se o Wagner queria saber se isso era em relação aos próprios venezuelanos que estão dentro, naturalmente, da Venezuela, ou como é que essa informação ela vai para além da Venezuela sobre o que acontece no caso venezuelano, ou enfim. Então, a gente tem justamente esse papel da opinião pública internacional, o papel das meios de comunicação nacionais de cada um dos estados, e a gente tem também essa disseminação de informação que, muitas vezes, pelas redes sociais, elas não há como ter certeza se aquela informação é verdadeira ou não é. Então, há um contexto de acesso à informação que ele passa, e acho que é um pouco essa a preocupação do Wagner, que ele passa, então, por essa falta de credibilidade com relação às fontes. E aí, essa falta de credibilidade gera também uma falta de confiança, e também a forma como a opinião pública dos determinados países, as pessoas em geral acabam consolidando os seus posicionamentos, tendem a desconsiderar um jornalismo que, eventualmente, ele está fazendo uma cobertura mais direta, está fazendo uma cobertura mais profissional em relação ao conflito. Então, acho que a gente podia pensar comentar um pouco, professor, de um lado, uma das condições para que um regime seja considerado, se aproxime de uma democracia, é o acesso à informação, de um lado. E isso qualifica ou não qualifica a qualidade dessa democracia. E, de outro lado, a gente também tem esse conjunto de agentes que são externos, também com interesse e disseminando notícias que são, muitas vezes, notícias falsas e produzindo um certo consenso para fabricar uma opinião favorável, seja a um grupo ou seja a outro. Isso até foi a tese do Noam Chomsky. Ele tem um livro que é chamado exatamente isso, Produzindo Consenso, no qual ele procura demonstrar como que, claro que ele é um autor extremamente crítico, enfim, tem críticos que colocam ele como um autor que ele é extremamente à esquerda, mas de todo modo é uma tese, é um trabalho que está presente, disponível para ser debatido. Ele vai apresentar essa tese na qual exatamente isso, que as mídias e os principais veículos de comunicação nacional e internacional, eles também muitas vezes estão atrelados a interesses de produção de consenso dos interesses da política externa, por exemplo, no caso que o Noam Chomsky citou, é o caso norte-americano. Então, há essa vinculação, essa possível vinculação, mas não que ela de fato aconteça. Então, a gente tem esse conjunto de questões, acho que um pouco passa por isso a preocupação do Wagner. Eu acho que, na verdade, essa pergunta ela é bastante interessante, eu acho que é muito importante para se pensar. Eu acho que não só a Venezuela, mas para se pensar como a gente vem discutindo, né, as notícias e a política durante toda essa era da informação, como a gente fala, né? Então, para começar a discutir um pouquinho mais, eu vou pontuar uma situação que eu li um pouco antes de vir aqui falar com vocês, né? Então, eu estava passando pelas últimas notícias, né? Porque tem que ficar sempre se atualizando, porque na Venezuela as coisas estão mudando bastante rápido. E eu li
que saiu na mídia internacional, eu não vou lembrar agora em que veículo, mas saiu que as forças venezuelanas haviam queimado um dos caminhões de ajuda humanitária. E isso veiculou no mundo inteiro. Inclusive, com base nessa notícia, agora, gente, realmente me falha qual foi o veículo, porque ela foi editada, era muito importante falar qual foi esse veículo. Mas, com base nessa notícia, os Estados Unidos, eles passam mais sanções para a Venezuela, em cima dessa notícia. O New York Times fez um trabalho de jornalismo investigativo sensacional e veiculou, se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira, que essa notícia era falsa. O incêndio no caminhão começa por causa dos manifestantes, é acidental, eles estão jogando, acho que era coquetel Molotov, né, que está bastante caótico, né, a questão venezuelana, eles jogam desses coquetéis Molotov, atinge o caminhão, e logo depois é possível ver o coquetel indo em direção ao caminhão, e logo depois, assim, o caminhão é incendiado. Então, percebam a necessidade, né, de você ter uma fonte segura de informação, um jornalismo realmente comprometido com o que está fazendo, porque isso teve impactos diplomáticos para a Venezuela, que já está numa situação crítica, piorou a situação venezuelana, e, na verdade, a ordem não partiu, né, a ação não partiu do governo do Maduro, foi um acidente. Eu também não acho que os manifestantes tenham feito aquilo de forma proposital. Na verdade, realmente você percebe que foi ali no calor da situação, né? A guarda tentando conter a entrada dos caminhões, porque a gente sabe que o Maduro fechou as fronteiras, não quer aceitar. E há esse incêndio num dos caminhões com ajuda humanitária. Isso veiculou na imprensa toda que a guarda venezuelana havia queimado o caminhão. Isso teve impactos muito grandes no que tange a própria impressão que o mundo tem da crise venezuelana. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir a informação, a gente discutir como a gente vai ler essas notícias, até que ponto, porque era um veículo de confiança que veiculou isso. Então, o New York Times pediu as filmagens, e eles não liberaram, e eles conseguiram outras filmagens, e aí com essas outras filmagens eles conseguiram mostrar que, na verdade, houve uma edição. Então, acho que cada vez mais a gente precisa pensar na informação. Acho que quando o Chomsky escreve sobre a construção do consenso, isso foi algo que eu já estudei também um pouco, trabalhar com como a mídia, ela constrói as ideias, como se faz uma campanha para... Não é bem uma campanha, às vezes nem sempre premeditada, mas como a gente tem linhas editoriais que defendem determinados pontos de vista e que aquilo se torna um consenso internacional, eu acho que é fundamental. No caso venezuelano, a gente vê que existe uma campanha, existe uma tendência grande aos veículos de comunicação apresentarem um tom crítico ao governo do Maduro, o que até é natural, porque de fato a gente vê ali principalmente nos últimos 2 anos, eu diria, né, uma erosão democrática na Venezuela. Eu acho que até 2015 ali a gente ainda conseguia visualizar uma democracia com problemas, mas a gente tinha uma democracia e com isso cada vez mais ela vem erodindo e se tornando um regime que alguns caracterizam como híbrido, né, que tem características mais autoritárias e características ainda democráticas, naquele sentido de que do ponto de vista ocidental do liberalismo ela não é liberal, mas a gente ainda tinha, né, uma promoção de igualdade enquanto tinha dinheiro dentro do Estado. Então a gente percebe que há um tom nas notícias. Então é importante que quando a gente lê, quando a gente trabalha com esse tipo de informação, principalmente no que tange a conflitos internacionais, porque são coisas muito distantes. Eu mesma leio e fico receosa do que eu estou lendo, porque você não está lá vendo o que está acontecendo de fato. Você não está falando com as pessoas que estão vivendo aquela situação. Você está lendo impressões e representações de uma realidade. E essas impressões, essas representações, elas passam por uma estrutura de poder muito clara e muito definida. Mas é muito clara e muito definida do ponto de vista de que a gente sabe que ela existe, mas ela não é visível. A gente não sabe exatamente tudo que está por trás de como se constrói aquela notícia. Então, acho que no caso venezuelano, a gente percebe que há essa tendência internacional acho que, eu não vou dizer deslegitimar, porque a deslegitimação, a falta de legitimidade do Maduro, ela é interna, né? Ela é realmente governativa. Ele não consegue governar nesse momento sem as Forças Armadas, por exemplo. Ele governa na base desse apoio das Forças Armadas e também do Poder Judiciário, né? Que é muito alinhado ao Executivo. Mas a gente percebe que existe uma campanha internacional que fomenta o quê? Uma intervenção militar. Eu acho que isso é extremamente arriscado. A gente percebe que existe um alinhamento em tentar, e a gente percebe que as notícias geralmente têm um tom de que se precisa intervir na Venezuela. No meu trabalho de mestrado, o que eu percebi que quando
houve intervenção no Iraque, houve todo um projeto que não é voluntário, é um projeto de você apontar, de você construir determinado país com uma necessidade urgente, que a gente fala. Então, eu vejo isso acontecendo com a Venezuela nesse momento. Há uma construção quase que mental, né, de mentalidades, né, de racionalidades, de entendimentos, uma construção de um entendimento coletivo de que a Venezuela é uma necessidade urgente para as relações internacionais, e isso busca, em última instância, naturalizar uma intervenção militar, que eu, como especialista em estudos da paz, acho que deveria ser a última opção. A intervenção militar é a pior opção, na verdade. Intervir militarmente no Estado, forçar a deposição de um governo, é a última opção. Porque geralmente o que fica depois é terra arrasada e é muito difícil você reconstruir aquele cenário. Então, acho que eu vejo essa naturalização da intervenção militar na mídia. Vou aproveitar, então, a professora Nathalie, pegar um gancho dessa questão, como a professora entrou nesse aspecto que é a intervenção e a legitimidade de uma intervenção ou não militar, enfim, como vê o papel da intervenção militar. O Ricardo Dantas, ele fez uma pergunta lá no começo da nossa live, e só agora que eu consegui conectar aqui com o caminho que o debate acabou se desenvolvendo. Então, o Ricardo Dantas pergunta o seguinte: boa noite. Na opinião de vocês, se Maduro atacasse a Guiana a respeito da reivindicação da região do Esequibo, e tendo em vista que é uma descoberta considerável de petróleo na Guiana, na costa guianesa, desencadearia em um conflito armado? Então, Ricardo, ele faz até uma pergunta que parece nesse momento muito difícil visualizar uma posição ofensiva do Maduro em relação à Guiana, porque é um momento no qual o regime está fechado, ele está tentando se manter e manter a adesão dos grupos sociais que estão sustentando as suas próprias condições, enfim, claro que existe uma ingovernabilidade, mas ainda existe algum grau existe algum governo estabelecido, e existem forças sociais que estão com ele. Tem, uma boa parte dos venezuelanos. A mídia faz parecer que o Maduro perdeu completamente a base popular e a base de apoio, mas ele não perdeu. Então, acho que já adiantando aqui, eu quis trazer a pergunta do Ricardo, porque, enfim, naturalmente, a gente acolher as perguntas de praticamente todos os alunos que estão aqui, na medida do nosso tempo na live, mas já meio que respondendo, me adiantando, é muito difícil, Ricardo, a gente conseguir visualizar agora uma postura ofensiva do Maduro. Seria muito estranho, estrategicamente, tanto do ponto de vista doméstico quanto do ponto de vista externo. Não há nenhum sentido nessa intervenção nesse momento. E, obviamente, que isso geraria um conflito armado. Com certeza. Se for qualquer tipo de desculpa para uma intervenção agora, ela está posta. Então, é muito difícil a gente pensar nesse caminho. Enfim, a gente tem, então, aqui, basicamente, mais duas perguntas. Na verdade, aqui a participação, a gente já está chegando no finalzinho da nossa live, então a gente tem aqui duas últimas participações que eu vou tentar colocar. Uma cumprimentando também o professor Leonardo, que está nos acompanhando, e ele pergunta como analisar o movimento venezuelano a partir da perspectiva pós-colonialista. Como é que essa abordagem seria uma abordagem possível para analisar? Para aqueles que estão acompanhando a live, o pós-colonialista é uma das perspectivas dentro da teoria de relações internacionais. Então, se pudesse responder essa pergunta, depois eu coloco uma última perguntinha, a gente já chega para o final. Então, professor Leonardo, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que analisar a Venezuela desde o pós-colonialismo é muito interessante, né? Primeiro, porque o que o Chávez se propõe, em certa medida, é uma ruptura com uma mentalidade ocidental de governo, né? Muita gente caracteriza o Chávez como populista. Eu acho que é muito raso. Quando a gente estuda o Chávez, eu acho que ele vem de uma cultura que não é apenas populista, né? Até porque ele é muito fruto do contexto que ele vive. A gente pega uma Venezuela ali que tinha o que eles chamam da política de ponto de firra, eu não lembro o que era, que ficava intercalando entre dois partidos, era basicamente uma democracia bastante oligárquica e uma péssima distribuição de renda. O Hugo Chávez começa a implementar a distribuição de renda do petróleo e depois começa a defender o socialismo no século XXI. E eu acho que a Venezuela, desse ponto de vista, ela teve ganhos muito interessantes com o Hugo Chávez do ponto de vista social, de distribuição de renda e do ponto de vista até de reconhecimento da sua identidade indígena, né, de realmente se voltar para a América Latina. E uma análise pós-colonial,
eu acho que da questão da crise na Venezuela seria questionar essa ideia de democracia que a gente tem, né? Então, quando a gente critica, a gente vê que a gente tem uma ruptura ali, a gente está falando o tempo todo a partir de classificações que surgem de democracias ocidentais, como os Estados Unidos, como a Europa. Então, acho que uma perspectiva pós-colonial na Venezuela iria questionar o que o Ocidente entende por democracia e iria tentar ir pelo caminho de entender o que foi feito na Venezuela e como a gente julga a democracia venezuelana a partir daquela sociedade. Você tem que entender a Venezuela pela Venezuela. Então, para isso, será que a poliarquia do Dow é realmente o mais interessante? Eu mesmo às vezes me questiono com relação a isso, não só na Venezuela, mas com relação a como nós entendemos a democracia no mundo, né? Então, a gente entende a democracia a partir de mentalidades, a partir de uma construção retórica liberal, de uma construção ocidental, que nasce lá com a Europa e tem os Estados Unidos o seu exemplo máximo. Mas como é que a gente pode pensar nos nossos países que não são liberalizados de forma completa, do ponto de vista social, né? A gente tem ali uma cultura ainda um pouco mais patrimonial, clientelista, e como a gente pensa? Então, acho que para pensar a Venezuela, eu iria por esse caminho. Eu questionaria primeiro o que a gente entende por democracia, para depois entrar com o que foi o chavismo e o que foi o Maduro. Então, acho que o maior problema do chavismo foi o fato de que ele não se sustentou a longo prazo sem o Chávez, justamente porque não houve essa diversificação econômica. Mas aí a gente percebe como a gente pensar essa inserção de diferentes economias, diferentes identidades, diferentes modelos institucionais, fora dessa escala ocidental, do que é bom ou ruim, do que deve ou não deve ser. Muito obrigado, então, professora Nathalie. A gente tem aqui mais algumas questõezinhas, a gente já está chegando no limite, quase estouramos, na verdade, nosso limite de tempo. Então, vamos tentar responder essas questões ali no próprio Face, de forma digital. Então, acho que eu queria agradecer a grande participação dos alunos no nosso primeiro boletim de conjuntura. E agora a gente vai, então, editar esse boletim semanalmente. Então, procurem nos acompanhar, procurem, então, fazer suas perguntas, que os noticiários, enfim, as principais notícias da semana, a gente vai tentar, de alguma maneira, relacionar com o conteúdo que está sendo, enfim, apresentado dentro do curso de Relações Internacionais e também do curso de Ciência Política, de modo que vocês possam estabelecer essa relação entre esses conteúdos, que são os conteúdos mais clássicos, são o ponto de partida, vamos dizer assim, teórico que existe nos dois cursos, e também, de outro lado, conectar isso aos principais temas que a conjuntura ela acaba apresentando. O que diferencia fundamentalmente, eu queria também reforçar isso nessa live, nesse boletim de conjuntura, o que diferencia o trabalho que a gente procura fazer aqui do trabalho que é apresentado no meio de comunicação nacional, por exemplo, é exatamente essa relação com o campo do internacionalista, o campo também do politólogo. Então, queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, professora. Obrigada. Eu queria agradecer a vocês também, acho que pelas ótimas perguntas, eu fiquei bastante contente. É muito gostoso quando a gente vem fazer uma fala, quando a gente vem falar de um assunto e os alunos participam, interagem, me trazem suas questões. Vou tentar ir respondendo vocês ali pelo link do vídeo mesmo, né, aqueles que não foram contemplados, porque infelizmente a gente tem um limite de tempo. Mas eu acho que deu para falar bastante, deu para discutir muita coisa, deu para deixar, acho que, muitos ganchos de reflexão para que vocês desenvolvam suas próprias reflexões também, já que vocês também ali estão se encaminhando para se tornar internacionalistas, cientistas políticos. Acho que a Venezuela é uma situação muito rica do ponto de vista acadêmico de estudo, e eu acho que a gente precisa refletir muito mais, assim, sair muito mais do senso comum para entender a natureza da crise e para pensar nos caminhos, né, futuros que vão vir disso, né? Então, acho que foi bastante legal mesmo o resultado. Muito obrigado, então, professora Nathalie. Até a próxima, demais participantes.